Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Apesar de eu ter ficado sumido um bom tempo do canal, já vou chegar com uma novidade pro canal. Nós vamos dividir os vídeos por tópicos. Eu acho que vai ficar muito mais legal, muito mais prático e muito mais eficiente, tanto para mim quanto para vocês. E o vídeo de hoje nós vamos dividir em economia mundial, Brasil, economicamente falando, no combate contra o coronavírus, quais os passos que de forma imediata nós devemos tomar agora como pequenos e médios investidores e quais são os próximos passos. Beleza? Primeiramente, se você não é inscrito do canal, por favor, se inscreva. E também curta, compartilhe o vídeo com seus amigos que vocês acham que merecem esse tipo de conteúdo. Se você já é inscrito, apenas se delicie. Então, pessoal, vamos lá. Com relação à economia mundial, não há dúvida que não é um problema só no Brasil. Às vezes as pessoas falam, é um problema no Brasil, vai gerar muito desemprego no Brasil e tal. Isso não há dúvida. Mas também é um problema muito maior do que tudo isso. É um problema que está afetando a economia de certa forma mundial. Nós temos diversos casos e fatos que aconteceram a priori com relação a isso. A gente tem a Grande Depressão, a Segunda Guerra Mundial e a epidemia de gripe, né, da gripe espanhola de 1918. O problema é o seguinte, desde a Segunda Guerra, na verdade, a gente não teve tantos problemas econômicos quanto o coronavírus pode gerar para a nossa economia. Isso é um grande problema. Ó, para vocês terem noção. Detalhe, todos os links que eu usar aqui para esse vídeo, eu vou deixar na descrição do vídeo. Ó, a perdas do setor aéreo no segundo trimestre, pessoal, no segundo trimestre, passarão de 202 bilhões de reais. Então o setor aqui vai ter que torrar 61 bilhões de dólares de suas reservas. Isso é muita grana. Quando a gente olha para o setor do turismo, a gente tem um setor que perdeu 14 bilhões de reais somente em março. Então isso daí a gente coloca aqui que é uma redução de 295 mil empregos formais, pessoal. Empregos formais em 3 meses. Não há dúvida que vai ser um grande baque a crise que virá após o coronavírus. Quando a gente fala aqui, a gente tem um prejuízo de mais de 400 milhões de reais no mercado musical no Brasil, que é um mercado que movimenta também muito dinheiro, muito emprego, muita venda de todos os insumos e aglomerados que promovem isso. A gente também tem aqui que o Guedes anunciou uma ajuda para a economia de 147 bilhões. Isso daqui, gente, é uma atitude muito interessante, a maioria dos estados estrangeiros estão tomando. O problema é que o Brasil, devido a muitos escândalos de corrupção, o Brasil não tem tantos fundos quanto deveria para um momento como este. E isso é um sério problema que a gente tem que observar. A economia global deve ter o pior desempenho desde a Grande Depressão de 1901. Então, quando a gente vê tudo isso daqui, a primeira coisa que a gente tem que pensar é em quê? Reserva emergencial. Todos nós devemos ao máximo nos planejarmos com relação às reservas emergenciais. Então, um conselho aqui, eu já vou dar um pulo lá no tópico 3, é de vocês darem valor às suas reservas de emergência e cortarem gastos desnecessários. Cortarem gastos desnecessários. Isso é extremamente importante para um momento como esse, porque é um momento muito conturbado, é um momento atípico. Provavelmente nenhum de nossos parentes viveu um momento similar a este, então a gente tem que dar muita atenção. Quando a gente chega no Warren Buffett, que é um dos maiores investidores do mundo, que teve um prejuízo líquido porque ele já vendeu as ações, um prejuízo líquido de 49 bilhões, a gente sabe que a coisa está ficando séria. Porque normalmente ele é um cara que não tem tantos prejuízos assim, entendeu? E a gente tem há poucos dias atrás uma queda do barril de petróleo que por alguns instantes foi vendido no negativo. Então, globalmente falando, quando a gente senta e olha o mundo inteiro com relação ao coronavírus, a gente pode falar, epa, tá sério a coisa. Se a gente olhar no número, a gente tem uma iminente crise mundial chegando. Quando a gente chega no Brasil, eu dei um pulinho aqui, também dei um
dei um teco lá, que foi aqui, ó. O Brasil está fazendo de tudo para ajudar no combate. Porém, um dos grandes problemas do nosso país é o pouco de dinheiro comparado a outros países maiores, né? Maiores economicamente falando. Então, a gente acaba que fica um pouco refém de um estado que não tem tanta grana, né? Que é o caso do Brasil. São por N motivos, pessoal. São por N motivos. Mas isso fica um pouco complicado quando a gente vê que a economia realmente está tendo que ficar muito limitada, o comércio está ficando muito limitado. Não é por culpa dos governadores e dos prefeitos, realmente é uma tendência mundial. A gente tem inúmeros países que estão ficando em isolamento social com comércio muito limitado, que é o caso do Brasil, a gente coloca o caso de outros países também. Só que um problema muito grande que eu quero ressaltar para vocês é isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso é um grande problema. A Itália voltou a funcionar depois de alguns dias, né, depois de algumas semanas fechado, igual o Brasil está fazendo, e acontece isso aqui, ó. Sabe o que isso prova, pessoal? Isso porque a Itália, primeiramente a gente tem que olhar como. A gente olha um país que passou pelo que o Brasil tende a passar. Grandes contaminações, morte em massa e por aí vai. É um fato e provavelmente vai acontecer no país. Eles fizeram um isolamento, a Itália diminuiu os casos, diminuiu as mortes, diminuiu, decidiu abrir a economia novamente. E aconteceu isso aí, registrou 1.900 casos novos e 192 mortes em 24 horas. Parece pouco, só que quando a gente fala de crescimento exponencial, isso é muito. Isso é muito, muito, muito. Então, começo a me indagar a seguinte ideia. Será que nós vamos conseguir colocar tudo para funcionar normalmente com essa realidade aí, antes de uma vacina ou de um remédio totalmente eficaz? É comprovado que a cloroquina, a hidroxicloroquina, não é eficiente no combate ao coronavírus. Nós não temos uma vacina, né? E então isso daí prova para todos nós que, por mais que a gente faça o isolamento, vai chegar um momento que as pessoas vão ter que voltar a trabalhar e vão voltar a se contaminar. Porém, a Espanha teve o menor número de mortes por Covid em um mês, nas últimas 24 horas. Porém, é um país que ainda está seguindo muito bem as medidas de isolamento social. Então a gente fica naquela pergunta. Vamos olhar os próximos passos da Espanha. A Espanha começou a ter uma situação crítica um pouco depois da Itália. Então a Espanha deve começar a querer abrir o comércio daqui a algumas semanas, talvez uma, duas, no máximo 3 semanas. E quando a gente olha para a realidade do país, nós temos hoje 96 mil casos. Vale ressaltar que o Brasil, pessoal, só confirma os casos das pessoas em estado sintomático, porque o Brasil não faz testes em massa. Isso é muito importante ressaltar. E isso é um dos maiores problemas que a gente tem. Isso é um dos maiores problemas que a gente tem. Porque nós não fazemos testes em massa. Então não há dúvida, pessoal, que a maioria das pessoas que são contaminadas pelo coronavírus tem poucos sintomas. Isso não há dúvida. Mas esse é o nosso maior problema. Se as pessoas têm poucos sintomas, elas podem pensar que estão simplesmente resfriadas, que é uma pequena virose, que é uma gripe, e nisso elas podem contaminar dezenas de pessoas. Então vamos voltar aqui ao tópico. A economia mundial a gente já comentou. A gente está comentando sobre o Brasil economicamente contra o coronavírus. Pessoal, eles tiveram ideia de fazerem vouchers, alguns comerciantes. Isso foi muito interessante para aquecer a economia e mantê-la fechada. Só que imediatamente falando, o melhor para nós, como pequenos e médios empreendedores e investidores, é o que? Reserva emergencial. Eu particularmente não vendi nenhum ativo meu. Vou abrir minha carteira para vocês novamente na próxima semana e eu não vendi nenhum ativo. Porém, eu também não comprei. Muitas pessoas falam bem assim:
Ah, fulano, o preço tá bom para comprar, é o momento para comprar. Galera, nunca nada está tão caro que não possa ficar mais caro e nunca nada está tão barato que não possa ficar mais barato. É um momento diferente, a gente está vivendo uma crise mundial com relação à saúde, à incolumidade pública, porém no Brasil a gente está vivendo uma crise política também. Nós estamos no meio de uma crise política, o Sérgio Moro e o Bolsonaro, aí tem uma parte da própria direita que não apoia Bolsonaro, a grande maioria da esquerda não apoia Bolsonaro, nisso o Bolsonaro está no meio querendo fazer uma política com o Centrão, para ver se o Centrão ajuda ele. Cara, tá muito complicada a nossa situação. Então, para os nossos próximos passos, eu acho que o que nós devemos fazer é o quê? Fazer o máximo de reserva emergencial possível, não vender os ativos, não entrar naquela loucura, porque normalmente os ativos vão cair, não há dúvida, mas tendem a subir. Após todas as grandes quedas da bolsa, seja ela internacional ou brasileira, houve recuperação muito proveitosa nos próximos anos. Quando a gente fala de buy and hold, de investidor a longo prazo, da galera que gosta, que pensa lá na frente, isso daqui tem que estar no planejamento, pessoal. Essas grandes quedas têm que estar no seu planejamento, você tem que estar preparado com a reserva de emergência. Então eu acho que por esse vídeo aqui, eu vou acabar ele aqui e continuo num próximo vídeo explicando como vamos fazer isso de forma efetiva. É isso aí, pessoal. Valeu!